Gostaria de falar nesta noite sobre as consequências da ignorância. Gostaria de titular esta mensagem acerca das consequências da ignorância. O que é ignorância, irmãos? O que significa a palavra ignorância? Esse termo, ele vem do latim. Ignarius. In quer dizer não, ignarius, conhecimento ou sabedoria. Então, ignorância significa não ao conhecimento, ou alguém que desconhece. Isso é ignorância. E no mercado de trabalho hoje, cada vez mais competitivo, as pessoas precisam, irmãos, estudar, precisam melhorar cada vez mais o seu conhecimento, para que possa estar empregado, quem já trabalha, ou então ser admitido em empresas. Porque o conhecimento, irmãos, é fundamental na área do trabalho. Não tem patrão que vai querer funcionário que não desenvolve, que não cresça, que não conheça mais, por exemplo, na área da venda, os produtos que ele trabalha. Então é importante buscarmos o conhecimento, crescer, desenvolver, se queremos, irmãos, ser abençoados, ter uma carreira maravilhosa profissionalmente. Às vezes as coisas não fluem, não é de Deus. Deus às vezes abre as portas e nós fechamos as portas, porque nós não dedicamos, não buscamos desenvolver e crescer acerca do que fazemos. Eu queria falar algo também acerca do conhecimento que está relacionado à política, irmãos. Os candidatos, eles sabem acerca da ignorância, e eles usam esse artifício para enganar muitas pessoas que não procuram saber, conhecer os seus candidatos, os seus projetos, os seus princípios, e acabam apoiando e votando. Então eu queria dar um conselho: não seja ignorante acerca de quem você vai votar. Procure saber, procure conhecer, não vá no embalo de ninguém. Nós temos e podemos buscar esse conhecimento para colocar os representantes nossos do povo sendo humilhados. Só que a ignorância, infelizmente, ela também faz parte do povo de Deus. Falei de ignorância secular, política, mas na igreja, no meio cristão, infelizmente existe pessoas ignorantes acerca do Deus que serve, acerca da palavra de Deus. E irmãos, como na vida profissional as pessoas são prejudicadas, as portas são fechadas por conta da ignorância, na vida espiritual também. Pessoas deixam de ser abençoadas e são prejudicadas pela sua ignorância espiritual. Como existem políticos maus que aproveitam da ignorância do povo, existe também demônios. O diabo, ele se aproveita da ignorância do povo de Deus. Ele se aproveita da ignorância daqueles que declaram a fé em Deus, mas não conhecem o Deus que serve. E isso é um prato cheio para o maligno. É por isso que Satanás, ele levanta, ele usa falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores, porque ele sabe do valor, da importância que
que é o conhecer a Deus e a sua palavra. Ele sabe disso. Os versículos no qual nós lemos, irmãos, eles vão falar, fazem parte de uma parábola que o Senhor Jesus contou. Nessa parábola, o Senhor Jesus falou de 3 classes de pessoas. A primeira classe são as pessoas que conhecem, está mais acima, conhece ao seu Senhor, conhece a sua vontade e pratica. E o que vai acontecer? Serão abençoados, serão salvos, serão recompensados. Mas a parábola, ela fala no versículo de número 47, de uma classe, de alguém que, e o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade. Presta atenção, irmãos, que este servo, ele sabia, ele conhecia, mas ele não fazia a vontade do seu Senhor. Ele tinha o conhecimento, ele não praticava, ele não executava. Não é porque ele faltava o conhecimento, mas é porque ele não queria fazer a vontade do seu Senhor. Isso já nos mostra que adquirir o conhecimento não é determinante para que alguém possa obedecer. Alguém pode conhecer e mesmo assim não fazer. Só que o versículo de número 48 vai dizer de outra classe. Essa classe, o texto diz que o servo que, ou seja, mais o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. Então esse texto fala de uma classe que não sabia a vontade do seu Senhor, que não conhecia, mas mesmo assim seria castigado. Olha que interessante. A parábola vai falar de 3 classes. E o primeiro, 43, bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier achar ele fazendo assim, em verdade vos digo, sobre todos os meus bens o porei, ou porá. Primeira classe, o que conhecia e praticava, seria abençoado, recompensado, salvo. Segunda classe, o que conhece e não faz, seria castigado. Terceira classe, versículo 48, o que não conhece, mas que também será punido. E isso é interessante porque isso cai por terra, irmãos. A ideologia, o jargão que sai por aí dizendo que não conhecer é bom, porque nós não seremos culpados dos nossos erros. Essa ideologia satânica que diz, olha, é melhor não conhecer, por quê? Porque eu não terei consequências disso. Não é verdade. O texto diz que quem conhece e não faz será castigado, mas quem não conhece também será castigado. Mas o que não soube e fez digna de açoites, com poucos açoites será castigado. É bem verdade que existe uma diferença de quem sabia e não fez, e quem não sabia e não fez. Quem sabia e fez seria castigado mais, mas quem não sabia e não fez também seria castigado. Também seria castigado. Quer dizer, o castigo nos versículos 47 e 48 seria proporcional, mas não seria evitado, irmãos. O castigo seria proporcional, mas não seria evitado. Com muitos açoites, os que conhecem e não faz. Com poucos açoites, os que não conhecem e não faz. Enfim, a conclusão é que Deus, ele não tolera a ignorância do povo dele. Deixa eu dizer uma verdade: Deus não tolera a ignorância do seu povo, mas Ele enaltece o conhecimento do seu povo. Se Deus não tolera, se Deus aborrece, se Deus se irrita quando o seu povo não conhece Ele nem a sua palavra, Ele enaltece aquele povo que conhece
Deus falou um boi, eu entendi. Um boi é um animal irracional. Ele diz aqui: um animal irracional conhece aquele que o domina, conhece o seu povo, o seu dono. Mas já o meu povo não me conhece, mas já Israel não me conhece, já a noiva do meu filho não conhece o seu noivo. E esse tom de Deus não é um tom de ira, irmãos. Jeremias capítulo 4, 22, estou falando que Deus não tolera a ignorância do seu povo. Jeremias 4, 22, ele diz assim: deveras o meu povo está louco, deveras o meu povo está louco. Por que, Deus? Aí ele diz: porque já não me conhece. Meu povo é nécio, meu povo não é inteligente. Olha a expressão de Deus, irmãos. O meu povo não me conhecer, ser povo meu, fazer parte do meu reino e não me conhecer é loucura. Deus está dizendo: o meu povo não me conhece. Mas por outro lado, Deus ele enaltece quem o conhece. Nós vamos ver que em Jeremias capítulo 9, 23, ele diz assim: olha, assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, e o que deve se gloriar, glorie-se nisso em me conhecer. Mas enaltece o conhecimento. Ele falou assim: olha, se tiver alguém, ele estava querendo dizer que não tenha conhecimentos gerais, né? Não se glorie o sábio na sua sabedoria. Alguém que não seja inteligente, alguém que não tenha conhecimentos gerais. Deixa eu te falar, se você não tiver isso aí, mas você me conhecer na boa, Deus está dizendo: olha, não se glorie o forte. Você, ou alguém que é fraco, está doente, mas que conhece ao Senhor, tem do que se gloriar. Deus está dizendo: não se glorie o sábio na sua sabedoria, o forte na sua força, e nem o rico nas suas riquezas. Deus está dizendo: ó, ainda que tenha alguém pobre de maré, não tenha nada na conta, mora de aluguel, não tem uma renda boa, mas se me conhece, tem do que se gloriar. Eu aprendi com Deus que melhor do que ter conhecimentos gerais e ser inteligente é conhecer a Ele. Melhor do que ter saúde e força é conhecer a Deus. Melhor do que ter riquezas é ter o Deus que conhece na sua vida. Aleluias. Eu estava ouvindo nosso irmão Elenilson falar e me deleitando e me alegrando pelo Espírito Santo preparar esse momento desta mensagem, falando sobre a importância, falando sobre a valorização do conhecimento. Que maravilha poder ouvir dos irmãos que valorizam o conhecimento, que valorizam a palavra de Deus, que motiva a igreja a buscar, a ouvir, a conhecer o seu Deus. Que o Eterno te abençoe de uma forma abundante. Os altares, os cultos necessitam de homens desta forma, desta maneira, que leva, que incentiva as pessoas a buscar, a conhecer ao Deus que serve, meu irmão. Por que Deus não tolera a ignorância do seu povo? Nós vamos em Atos capítulo 3, 17. Pedro diz assim: agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância,
Entenda, eu estou dizendo porque Deus não tolera a ignorância no meio do povo dele. O texto vai dizer, Atos 3,17, Pedro vai falar: agora, irmãos, eu sei que os fizestes por ignorância. Irmãos, Pedro está falando para os judeus, para o povo que esperava a vinda do Messias. Mas quando Deus enviou o Messias, que é Cristo Jesus, eles o rejeitaram, eles o desprezaram. E sabe o que levou eles a rejeitar quem Deus enviou? A ignorância, irmãos. A ignorância é terrível. A ignorância, ela leva as pessoas a rejeitar a Jesus Cristo. A ignorância leva as pessoas a desprezar os planos, os propósitos, os desígnios de Deus. Eu creio, Senhor. Aleluias. E Pedro diz: eu sei que vocês fizeram isso pela ignorância de vocês. Mas vamos ver 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Eu estou pregando porque Deus não tolera a ignorância e as consequências da ignorância. 1 Timóteo 1, 3, Paulo vai dizer assim: a mim, que antes fui blasfemo, perseguidor, injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Quando eu li isso, Paulo falando: olha, eu que fui blasfemo, perseguidor, injurioso. Aí ele vai dizer: eu fui tudo isso, sabe por quê, Rian? Porque a ignorância me fez fazer isso. Paulo perseguia o povo de Deus. Paulo blasfemava contra o Espírito Santo, contra Deus. Paulo causava injúrias ao povo de Deus. E ele está falando: sabe por que eu fazia isso, irmãos? Por conta da ignorância. A ignorância leva as pessoas a blasfemarem contra Deus. A ignorância leva pessoas a perseguir os servos, a igreja do Senhor Jesus. Ele diz: foi ela, foi a ignorância. Eu não conhecia, eu não sabia, me faltava conhecimento, eu estava confundido, estava fazendo tudo errado. E por isso que o Senhor Jesus combate a ignorância. Mateus capítulo 22, versículo 29, ele diz: vocês erram religiosos, vocês erram, os líderes, fariseus, saduceus. Por que nós erramos? Porque vocês não conhecem as Escrituras. Irmão, deixa eu dizer, é um erro você não conhecer as Escrituras. É um erro nós não conhecermos a palavra de Deus. Deus não tolera a nossa ignorância acerca dele e das suas palavras. É um erro. Valorizar, irmãos, qualquer outro momento do que o conhecimento da palavra de Deus. É um erro valorizar, irmãos, qualquer outra leitura que não seja a palavra de Deus. Ou quer dizer, priorizar uma leitura que não seja a palavra de Deus. É um erro. A ignorância vai nos levar a errar. E o Senhor Jesus, ele diz algo interessante, que seria um erro. Mas Oséias capítulo 4, versículo 6, na parte B, Deus falou bem assim para o povo dele: olha, vocês rejeitaram o conhecimento. Porque vocês rejeitaram o conhecimento, eu, Deus, rejeitarei vocês, para que não sejam sacerdotes diante de mim. Eu estou aqui no altar enviando coisas na cabeça, eu escrevendo, Deus falando aqui com eles: olha, eu vou, como se dissesse, né? Porque eu disse para sacerdotes: vocês não serão sacerdotes. Sabemos que sacerdotes era quem era
escolhido, era quem era separado, era quem Deus separava, escolhia, quem tinha ministério, quem tinha chamada. Deus estava dizendo: olha, eu escolhi vocês, eu separei vocês, eu ungi vocês, mas eu vou rejeitar vocês. Por que, Deus? Porque vocês estão rejeitando o meu conhecimento. Vocês estão rejeitando o conhecimento que eu aprendi. Pode ser ungido, pode ser separado. Deus pode ter escolhido no ventre da mãe, mas se rejeitar a Deus, o conhecimento de Deus, da palavra de Deus, Ele está dizendo: eu também te rejeitarei. Eu também te rejeitarei. Mas é escolhido, Deus, mas está me rejeitando, Wagner. Mas Deus, o Senhor separou, mas Ele está também me separando, Wagner. Então, se não me valorizar, se não valorizar minha palavra, eu o rejeitarei. E isso é forte, irmãos. Eu digo isso com temor e temor na minha alma, irmãos, porque isso pode acontecer comigo amanhã. Que o Senhor me guarde. Mas se eu parar de amar a palavra dEle, se eu parar de pregar a palavra dEle, se eu deixar de ensinar a palavra dEle, Ele há de me rejeitar. Porque imagina, é um perigo alguém ignorante pegar o microfone na mão. É um perigo você confiar o microfone na mão de quem é ignorante, irmãos. Em vez de edificar, ele destrói. Em vez de consolar, ele atormenta. Em vez de ensinar, ele causa heresias. É um perigo alguém que é ignorante e falar acerca de Deus. Eu pensei acerca disso, porque é um perigo Deus levantar alguém que despreza, porque é ignorante. Sabe por quê? Eu me lembrei de 2 Samuel capítulo 6. Davi, rei Davi, passou a ser rei. Davi foi buscar a arca de Deus. Davi veio buscar a arca, mas Davi faltava o conhecimento de como conduzir a arca. Botou no carro de boi e foi conduzir a arca. Aí a arca pendeu. Um dos que servia Davi levou a mão na arca. Quando ele pegou para ajudar a arca, irmãos, a Bíblia diz que Deus irou-se e que Deus fulminou aquele homem que não morreu. Aquele homem foi ignorante, irmãos. Ele tinha uma boa intenção. A arca de Deus que representava a presença ia cair. Ele tentou ajudar pegando a arca e Deus o fulminou e matou. Davi ficou desesperado. Sabe o que levou aquele homem a fazer isso, irmãos? A ignorância. Ele quis fazer a obra de Deus na ignorância. E aí eu pensei: Davi, na ignorância, botou o povo para servir a Deus. Deus, quando levantar e nós colocarmos um líder ignorante para conduzir outras pessoas, é um problema, porque vai levar os outros à morte. Eu entendi isso. Ter um líder ignorante, ter alguém com microfone que não gosta do conhecimento, que não gosta da palavra de Deus, é um perigo. Sabe por quê? Porque vai ensinar as pessoas a fazer o que é errado. E as pessoas fazendo o que é errado vão morrer. Por isso eu vou dizer para vocês: se algum dia eu nesta igreja for levantar um diácono, for separar um pastor, for levantar um ministro de louvor, for enviar alguém que não ame a palavra de Deus, me confronte, me chame, fala: pastor, o senhor está errado. Por que, meu irmão? Por que, meu irmão? Porque você está levantando esse homem, esse irmão, essa irmã, mas ele é ignorante, ele não ama a palavra, ele não valoriza a palavra. O senhor está dando oportunidade a alguém que, ao invés de edificar a igreja, vai matar a igreja. Vocês precisam me ajudar se eu amanhã tomar essa decisão errada. Use a palavra e eu vou ouvir seu trato deste caminho, pois é um perigo a ignorância, irmãos. Por que existe tanta ignorância no povo de Deus? Por quê? Porque como que a ignorância é algo cômodo, irmãos. Estava pensando, a ignorância é algo que não requer esforços. Mas ser ignorante não precisa, irmãos, ter dedicação, não precisa. Para que eu vou ficar acordado estudando? Para que eu vou buscar o conhecimento? Se está diante da televisão é melhor.
Para quê? Eu vou para a igreja ter custo para aprender. Para quê? Eu vou passar tempo ouvindo uma palavra. Se eu posso ficar nas redes sociais, se eu posso estar fazendo hora extra, se eu posso estar ganhando mais dinheiro, para quê? É mais cômodo, irmãos, a ignorância. Quando eu digo essa questão de hora extra, irmãos, é porque tem situações que é opcional. Tem situações que é opcional. A pessoa que escolhe fazer, desprezando o conhecimento. Diferente de quando é o seu superior exige com que ela faça. Mas por que o conhecimento é tão difícil no meio do povo de Deus? Se ser ignorante é cômodo, irmãos, o conhecimento é algo que é válido. O conhecimento vale mais do que o ouro, do que a prata, irmãos. Vai ouvir, muitas das vezes, alguém que tem dinheiro, mas não tem conhecimento. Às vezes o dinheiro dele não vai salvar você, mas o conselho, a sabedoria, vai te colocar no caminho da salvação. O conhecimento, ele é caro. Para conhecer requer dedicação. Para conhecer requer esforços. Para ter conhecimento requer atenção, irmãos. E às vezes nós temos esforços e dedicações para fazer a faculdade. Pois a faculdade vai nos levar a nos promover. Vamos ganhar mais, irmãos. Nós temos esforços para estudar acerca de outros produtos. Como eu já falei, que é importante, irmãos, mas quando nós colocamos na dimensão das coisas de Deus, é errado. Nós desprezamos o conhecimento de Deus, da palavra de Deus, e valorizamos outros conhecimentos. Trocamos, invertemos os valores. E conhecer a Deus e a palavra dele requer dedicação de verdade. É por isso que muitos irmãos não querem. É por isso que muitos não sabem, não conhecem. Tem pessoas que, se eu perguntasse, eu não sei se ele tem, mas se eu te perguntasse o que está escrito no texto áureo da Bíblia, João 3,16, você me responderia? O que está escrito em João 3,16? Eu vi uma entrevista da guerra Estados Unidos contra a Coreia do Norte. E quando os Estados Unidos estavam invadindo, estavam vencendo e prevalecendo, um soldado coreano, eu ouvi ele falando, eles estavam ouvindo. O seu grupo foi dizimado pelos americanos. E só ele ficou vivo. Quando ele ficou vivo, uma série, muitos soldados americanos cercou ele, um fuzil colocou nele. Quando colocou para matar ele, ele falou: não me mate, por favor. Eu sou cristão. Não me mate, americanos, eu sou crente. Ele contou que o americano olhou para ele e perguntou: então me diga o que está escrito em João 3,16. Tu é crente? Eu sou. Então me fala o que está em João 3,16, que todo crente conhece. É um texto áureo da Bíblia. Aí ele falou o que ele disse: está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu ouvi a reportagem daquele homem que estava vivo por conhecer a Deus, a sua palavra, em João 3,16. Conhecer a Deus e a sua palavra vai nos prolongar os teus dias. Conhecer a Deus e a sua palavra, irmãos, é livramento. É bem verdade que requer esforço mesmo, e precisamos. Quantas das vezes, irmãos, eu chegava no trabalho, irmãos, tomava café, Cristiane comigo ia dormir, eu começava a ler a Bíblia em casa, na cozinha, e ela ia, sentia falta de mim na cama, ia me procurar, me achava na cozinha de casa estudando, e me chamava: moço, vem dormir. E eu perguntava: que hora é, Cristiane? Ela falava: é 5 horas da manhã, venha dormir. Buscando conhecer a Deus e a sua palavra. Nós precisamos, irmãos,
conhecer a Deus, conhecer a sua palavra. Quantas vezes eu saí de Macarani, irmãos, de carro, botava gasolina e vinha estudar a palavra em Tapetinga, e vinha fazer curso de teologia. Para muitos, mais Wagner, saí de Macarani para estudar a Bíblia em Tapetinga, saí de Macarani para fazer, o custo é alto, trabalha de dia, ainda vai fazer isso à noite. O custo é alto, mas o conhecimento é precioso, o conhecimento é importante, e eu gastava para conhecer mesmo, e eu me esforçava para conhecer mesmo, e eu corria risco nessas estradas à noite para conhecer a Deus e a sua palavra. E hoje eu escutando o nosso irmão Eronilson falar sobre isso, Deus me fez lembrar tudo disso, falando: está vendo, meu servo, como vale a pena muitas das noites que você passou sem dormir, como valeu a pena viajar, arriscar a sua vida, gastar para me conhecer e conhecer a minha palavra. Tem pessoas que reconhecem isso, tem pessoas que reconhecem isso, e eu louvo a Deus, irmãos, e a minha oração é para que nesta igreja não tenha este título, irmãos, só de uma forma superficial. A Peniel é uma igreja de palavra, os crentes da Peniel amam a palavra, que isso seja verdadeiro, que isso seja algo que nós venhamos a valorizar, a amar a Deus e conhecer verdadeiramente a Ele e a sua palavra. Porque Deus não tolera a ignorância do seu povo. Porque, irmãos, a ignorância, ela é destruidora. Sabe por que Deus não tolera a ignorância no nosso meio? Porque a ignorância é destruidora. Oséias capítulo 4, versículo 6, Deus falou assim, ó: o meu povo foi destruído porque Deus, aí ele fala, por lhe faltar conhecimento. A ignorância é destruidora. O povo foi destruído, Deus falou, porque eram ignorantes, porque não conheciam a minha palavra, não conheciam a minha pessoa, eles foram destruídos. Você está vendo que vale a pena você investir? Vale a pena se você quiser continuar de pé, firme. Vale a pena todos os esforços, porque a ignorância é cômoda, mas leva à destruição. E por isso que Deus não tolera a ignorância no meio do seu povo. A ignorância, além dela ser destruidora, a ignorância é escravizadora, irmãos. A ignorância escraviza. Em Isaías capítulo 5, versículo 13, Deus diz assim: portanto o meu povo será levado cativo, preso, meu povo será aprisionado, oprimido, porque, aí ele fala, Isaías 5,13, por falta de conhecimento. Você está vendo? Não conhecer a Deus, não conhecer a sua palavra, é um caminho para a opressão, para a escravidão. Se você deseja continuar livre das trevas, busque conhecer mais a Deus. A falta, porque Deus não tolera a ignorância de seu povo, porque além da ignorância ser destruidora, a ignorância ela é escravizadora, e a ignorância ela é vergonhosa. É vergonhoso, irmãos, ser ignorante. Alguém chegar assim e falar assim: vá com essa cristão, eu sou cristão, e me perguntar algo acerca do meu Senhor, acerca do meu Deus, e eu dizer assim: olha, eu não sei responder, Senhor, eu não sei se ele vai voltar mesmo, eu não sei o que vai suceder, eu não sei, eu tenho dúvida da minha salvação. É vergonhoso, irmãos. A ignorância nos leva a vergonha. 1 Coríntios capítulo 15, 34, olha o que Paulo diz: vigiai e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo-vos para a vergonha vossa. Paulo está falando para uma igreja.
a igreja de Corinto. Ele está falando assim: olha, vigiai e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. É uma igreja, é irmãos, são batizados, participam da ceia, mas ainda não conhecem Deus. Aí Paulo falou: eu estou dizendo isso para vergonha de vocês. É vergonhoso isso. É vergonhoso. Nós cristãos não conhecermos o nosso Deus. Além da ignorância, de Deus aborrecer a ignorância, porque Ele aborrece, porque a ignorância é destruidora, é escravizadora, a ignorância é vergonhosa, mas por último a ignorância é sofredora. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Paulo falou algo bem assim: não quero, porém, irmãos, que sejais, presta atenção, ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais. Olha Paulo escrevendo a carta dizendo: eu quero, irmãos, que não sejais, outra igreja, igreja de Tessalônica, eu quero, meus irmãos, que vocês não sejam ignorantes. Acerca de quê, Paulo? Ele falou: acerca dos que morreram salvos. Por que, Paulo? Ele fala: para que vocês não venham sofrer. A ignorância, irmãos, nos leva ao desespero, nos leva ao sofrimento, nos leva à dor. Paulo está dizendo isso. Quem é crente e não conhece acerca disso, anda desesperado, anda sofrendo, anda angustiado, pois você não conhece, Ele falou: eu quero que vocês não sejam ignorantes acerca desse fato, de quem já morreu salvo. Então, a ignorância, ela traz tristezas. Em contrapartida, irmãos, se a ignorância, ela destrói, ela escraviza, ela envergonha, ela faz sofrer, o conhecimento é o oposto. Por isso que Deus quer, que Deus exige que seus líderes, Deus levanta e exige. Irmãos, Deus, deixa eu falar uma coisa para vocês, é exigido de mim como pastor desta igreja, pregar e ensinar a palavra. Eu não faço isso porque eu sou melhor do que ninguém, eu faço isso porque eu sou temente a Deus. É um dever meu e de todo pastor ensinar, pregar a igreja a palavra dele. Se tem algum que não faz isso, irmãos, está no caminho errado. Está no caminho errado. Porque a ignorância, como eu já falei, ela destrói, ela escraviza, ela envergonha, ela faz o povo sofrer. Mas o conhecimento de Deus, da sua palavra, ele edifica. Se a ignorância destrói, o conhecimento edifica, irmãos. Se a ignorância escraviza, o conhecimento liberta. Você lembra de João 8:32? E conhecereis o que? A verdade. E o que vai acontecer? Ela vai libertar. A ignorância escraviza, mas o conhecimento liberta. A ignorância humilha, mas o conhecimento enaltece. A ignorância vai sofrer, mas o conhecimento nos traz deleite na nossa alma. Que possamos amar o conhecimento, supere e vença a ignorância. Se esforce para conhecer a seu Deus, ao nosso Deus e a sua palavra. Alguém pode me dizer: pastor, eu já conheço, pastor, tenho muito tempo de crente, conheço a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, pastor. Então eu vou te dar um conselho para você que já conhece muito. Oséias 6:3, o profeta diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer, em conhecer, em conhecer, em conhecer, em conhecer, em conhecer ao Senhor. Você conhece, prossiga estudando. Você conhece, prossiga
ficar sobre os seus pés. Os apóstolos, irmãos, muitas das vezes ficaram desesperados, não acreditaram em situações difíceis por não conhecer a Cristo completamente. Estavam no barco, desesperados, dizendo: não tem jeito, nós vamos morrer. Estou conjecturando, irmãos, imaginando Pedro falando para João não é pescador, e João fala: mas tu tem mais tempo que eu, Pedro, mas eu não estou dominando esse barco. João: a água está enchendo o barco, nós vamos morrer. E Jesus no barco, dormindo, descansando, mas eles não conheciam por completo a Jesus. Estavam desesperados, prestes a, quem sabe, sofrer um infarto, no meio daquela situação, até que Jesus lá acordou e disse para o vento: aquieta-te. Cala-te, vento, aquieta-te, mar. O texto diz que veio bonância. Aí um olhou para o outro e falou: quem é ele? Quem é ele? Não conhecia. Que até o vento e o mar obedecem. Muitas das vezes o desespero de muitos cristãos pelas situações adversas que estão passando é por falta de conhecimento do seu Deus. É por falta de conhecimento. Meu desespero: eu vou morrer, não vai dar certo, eu vou falir, não vai acontecer, não vai. Saiba que Jesus, se você está no barco com Jesus, se você está com Ele, Ele tem o controle de todas as coisas, Ele tem o controle da sua vida. E se o mal, se a tempestade, se algo que vai além da sua experiência ou da sua capacidade, algo for maior do que você, essa enfermidade, a medicina está dizendo que não tem jeito, quem está te ameaçando é mais forte do que você. Escute, conheça o teu Deus, porque Ele pode todas as coisas. Oh,